Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2023 da SLC Agrícola. Meu nome é Rodrigo Gelain, sou gerente financeiro e de relações com investidores. Presentes aqui comigo, o nosso CEO, Aurélio Pavinato, e o nosso CFO e IRO, Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nessa manhã. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Zoom, ícone do globo, com a descrição Interpretation, localizada no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estarão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone e câmera ao vivo, por favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Ressaltando que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Informamos que, na data de hoje, reapresentamos o release ajustando o preço do algodão ano safra 22/23 de 88,0 para 91,13 cents de dólar por libra-peso, além do percentual redeado para 64,5% na tabela do RED. Agora, gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciarmos nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Gelain. Bom dia a todos. Agradecemos a participação de todos na videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2023 da SLC Agrícola. Vamos para o slide 4, por favor, onde comentamos sobre o cenário do mercado de algodão. Com relação ao cenário global de oferta e demanda para o ciclo atual, projeta-se um nível bastante equilibrado entre ambas, segundo dados do último reporte do USDA. No entanto, o mercado vem considerando possíveis reduções de produção nos principais países produtores, o que pode criar um gap entre oferta e demanda e pressionar os preços para cima. Xinjiang, a principal região produtora de algodão na China, teve uma condição climática desfavorável para o desenvolvimento das lavouras durante o mês de julho, trazendo riscos às atuais estimativas de produção. No reporte do USDA, 41% da safra dos Estados Unidos estava em condições boas e excelentes, uma redução de 5 pontos percentuais em relação ao relatório anterior. As expectativas atuais do mercado se voltam para uma redução da atual safra de algodão no oeste do Texas. A parcela da área de algodão em estiagem atingiu 20%. O plantio na Índia apresenta o mesmo ritmo do ano anterior. As chuvas se concentram nas áreas centrais de algodão, contudo, uma eventual finalização antecipada da estação das monções poderá impactar a produção. Em resumo, o cenário de preços para a fibra deve passar por muita volatilidade
influenciada pelas estimativas de clima nos principais países produtores, o que pode trazer boas oportunidades para os preços. Vamos para o slide 5 para falarmos sobre soja. As cotações da soja no contrato spot da CBOT e os preços pagos pela oleaginosa na base Paranaguá-CPEA apresentaram uma trajetória de recuperação ao longo do segundo trimestre de 2023. Esse comportamento foi impactado por redução de 4,6% na área plantada dos Estados Unidos, migrando principalmente para o milho, com manutenção de produtividade para a safra 23-24. Adicionalmente, a seca na região do Corn Belt ao longo dos meses de junho e parte de julho trouxe as condições das lavouras para níveis inferiores aos registrados ao longo da média dos últimos anos e tendem a trazer suporte às cotações da oleaginosa na Bolsa de Chicago. A nível mundial, para o ciclo 23-24, segundo o USDA, o balanço entre oferta e demanda deverá ser positivo em aproximadamente 21 milhões de toneladas, 15% inferior às projeções iniciais. O mercado aguarda o próximo relatório do USDA, que deve sair no dia 11 de agosto, com atualizações nas projeções para a safra 23-24. Agora, indo para o slide 6, vamos falar um pouco sobre o milho. Com relação à safra 23-24 nos Estados Unidos, o cenário de seca anteriormente descrito para a cultura da soja também incidiu sobre as lavouras de milho, que estão em fase reprodutiva de desenvolvimento da cultura, e a produtividade foi afetada. As condições boas e excelentes das lavouras americanas atualmente encontram-se nos menores patamares para o período comparável dos últimos 5 anos, de modo que o USDA, no seu relatório de oferta e demanda de julho, já adiantou uma revisão de produtividade de menos 2% para a cultura, mais que compensado pelo aumento de 6% na área plantada. O monitoramento das condições de lavoura, somado às expectativas climáticas, serão importantes balizadores de preços no mercado, a serem acompanhados ao longo dos meses de agosto e setembro. De fundamental importância em termos globais, o conflito Rússia-Ucrânia segue sendo relevante para a formação de preços do milho no mercado internacional, uma vez que os países europeus ocupam a posição de quarto maior exportador global do cereal, ainda que as condições climáticas continuem a apoiar uma perspectiva positiva para o milho na Ucrânia. As exportações do país permanecem em risco. Passo a palavra agora para o colega Ivo Brum para comentários sobre o nosso desempenho financeiro. Por favor, Ivo. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, ir para o slide 8, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. A receita líquida no trimestre atingiu 1,4 bilhão, com queda de 13,2%, versus no segundo trimestre de 2022, devido ao menor volume faturado de soja. No semestre, encerramos o período com uma receita líquida de 3,7 bilhões, queda de 10,1%, frente ao primeiro semestre de 2022, em função do menor estoque de passagem de algodão da safra 21-22, em que a produtividade ficou inferior à safra 20-21. Já a variação do valor justo dos ativos biológicos do algodão em pluma e do caroço apresentou um incremento de 3,1%, influenciada pelas melhores estimativas de produtividade. Ainda falta marcar o valor justo de 31 mil hectares de algodão, que corresponde a 19% da área total, que ainda não estava em ponto de colheita nessa data, e 13 mil hectares de milho, que corresponde a 9% da área total de milho. O EBITDA ajustado no trimestre atingiu 569 milhões de reais, com uma margem EBITDA ajustada de 39%. No semestre, o EBITDA ajustado foi de 1,5 bilhão, com margem de 41%. A geração de caixa no trimestre foi de 386 milhões de reais negativos, principalmente em virtude de pagamentos dos insumos, arrendamentos e aluguéis de máquinas da safra. No segundo semestre, teremos a venda, entrega do algodão e do milho em fase de colheita, cujos custos já foram desembolsados em sua maioria, o que projeta um cenário mais positivo para a geração de caixa e na relação dívida-EBITDA ajustado para o final do ano. No segundo
trimestre de 2023, o resultado líquido foi de 348,8 milhões de reais, com margem líquida de 24%. O lucro líquido no semestre foi de 923,7 milhões de reais, com margem de 25,2%. Os resultados do trimestre e semestre, apesar de serem mais baixos quando comparados ao mesmo período do ano anterior, apresentam boas margens e em linha com os resultados históricos. Podemos avançar para o slide 9, onde apresentamos o forecast para o custo unitário para a safra 22-23. As produtividades superiores e o uso intensivo de novas tecnologias de agricultura digital repercutiram positivamente no custo unitário por cultura. Devido ao maior volume de produção e o menor custo de uso de insumos, o custo unitário de algodão primeira safra reduziu 2,6% e o da segunda safra decresceu 12,8%, enquanto a soja caiu 2,9%. O milho, por outro lado, milho segunda safra, ficou estável. Vamos para o slide 10, onde mostramos o endividamento da companhia. A dívida líquida ajustada encerrou o trimestre em 3,9 bilhões de reais, apresentando um aumento em relação ao quarto trimestre de 2022. Mesmo com a geração de caixa negativa, a relação dívida líquida EBITDA ajustado finalizou o período em 1,6 vezes, que será o nosso pico do ano, tendo em vista que pagamos praticamente 100% do custo da safra e no segundo semestre teremos a entrada do caixa do algodão e do milho que estão sendo colhidos nesse momento. Devolvo a palavra ao Pavinato, que irá apresentar as perspectivas para a safra 22-23. Obrigado, Ivo. Podemos avançar para o slide 12, onde apresentamos o status da safra estimativa para a safra 22-23. A soja encerrou mais uma safra com boas produtividades, praticamente estável em relação à safra passada, que foi recorde. Alcançamos 3.910 quilos por hectare, em linha com as nossas previsões iniciais, e 11,5% superior à média nacional, segundo a Conab. Conforme divulgamos no fato relevante do dia 3/7, as culturas do algodão safra e segunda safra e milho segunda safra devem superar os projetos divulgados. Com base na evolução da área colhida, atualizamos no release desse trimestre a nossa estimativa atual em relação às produtividades. O algodão primeira safra, a perspectiva é atingirmos 2.005 quilos por hectare de pluma, 3,7% acima do projeto orçado e 0,8% superior ao divulgado no fato relevante no dia 3 de julho. Já no algodão segunda safra, estamos iniciando a colheita, estimando superar o projeto em 12,7%, atingindo 2.072 quilos por hectare de pluma. As lavouras de algodão vêm apresentando bom desempenho produtivo, com bons rendimentos de pluma. Em relação ao milho, segunda safra, já foram colhidos 2/3 da área. A expectativa é atingir 7.750 quilos por hectare, 0,9% superior ao orçado e 23% acima do realizado na safra anterior, que foi um ano que enfrentamos falta de chuva no final do ciclo. Além de superarmos os projetos, atingimos boa distância em relação à média nacional. Na soja, 11,5%, no algodão média, primeira e segunda safra, 12,3%, e no milho, 35%, ambas superiores à média nacional, divulgada pela Conab, relatório de julho de 2023. Em suma, boa produção em todas as culturas, se confirmando para a safra 22-23. No slide 13, trazemos o laudo de apreciação das nossas terras. Foi realizada a avaliação das terras de propriedade da companhia, efetuada pela consultoria independente Deloitte. As terras foram avaliadas em 10,9 bilhões de reais, apreciação de 12% no portfólio ajustado. O valor atual do hectare médio agricultável de propriedade da companhia é de R$ 52,9 mil por hectare. Avançando para o slide 14, nossa posição de hedge. Avançamos nas compras do pacote de insumos para a safra 23-24, praticamente finalizando a aquisição dos fertilizantes. Além disso, já adquirimos 87% do pacote de defensivos,
ou seja, já compramos 100% dos químicos, faltam comprar apenas 13% referente ao pacote de produtos biológicos. Com base nestas fixações, também avançamos no RED dos grãos da safra 23-24, onde atingimos o patamar de 38% na soja, além dos 17% de compromissos, ou seja, total de 55% da soja redeada, e 32% do milho. Agora podemos ir para o slide 16 para falarmos sobre as novidades em termos de ESG. Do lado de ESG, implementamos a economia circular na fazenda Pamplona, atrelada à nossa meta de 0 resíduos para aterro até 2026. E estamos implantando nas fazendas Pioneira, Parnaguá, Parceiro e Planalto. A iniciativa procura elevar o índice de reciclabilidade dos resíduos gerados nas operações, bem como zerar a destinação de materiais a aterros sanitários. Obrigado, e agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Agora daremos início ao Q&A. Pedimos, por gentileza, que façam suas perguntas por escrito de uma só vez, para a formação da fila, aguardando a chamada da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, solicitamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, o botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ou câmera ao vivo, favor escrever sem microfone e câmera ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Temos a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Matheus Enfeld. Matheus, bom dia. Por favor, pode abrir o seu microfone e câmera e seguir para a sua primeira pergunta. Bom dia, Matheus. Está na escuta, Matheus? Por favor, Oi. abre o seu microfone. Bom dia, desculpa, eu tive um problema técnico aqui. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelaim, obrigado por pegar as perguntas. Minha primeira pergunta é tentar entender um pouquinho esse cenário de comercialização e preços que a gente tem visto recentemente. O Brasil teve problemas logísticos com descontos bastante altos nessa safra, que na nossa expectativa pelo menos não se resolve no curto prazo, e a companhia teve um volume de comercialização por trimestre talvez um pouco abaixo do que seria o normal, do que a gente esperava. Então a pergunta é mais um pedido para a gente discutir um pouco esse tópico, como vocês enxergam esse desconto para as próximas safras, se tem visto uma pressão nos preços de realização da companhia versus Chicago, e o quanto a companhia consegue fugir um pouco das piores janelas e segurar a soja e milho para vender em janelas um pouquinho melhores. Daí a segunda pergunta é tentar entender um pouquinho a cabeça para 23, 24. Assim, a volatilidade nas commodities, na formação de custo foi bastante alta e a gente estava talvez com uma perspectiva de relação de troca para 23, 24 bem pior no último call de resultado do que a gente está vendo agora, né? Então, se dá para pensar em voltar a um uso normalizado de insumos, falando de custo por hectare flat subindo um pouco, e se a companhia vê espaço para crescimento de área ainda em 23, 24, e se, assim, dado questões climáticas e todo esse cenário de relação de troca que a gente está vendo, se a gente pode ver uma mudança de mix de plantação, talvez favorecer um pouquinho mais o algodão do que o milho. Obrigado. Bom dia, Matheus. Obrigado pela pergunta. Vamos falar dos preços. Os preços atuais internacionais, os preços, eles tiveram uma reação bem importante, né? Há 3 meses atrás, nós estávamos enfrentando preços no patamar de $12 por bushel a soja. Preço futuro, sempre pensando no preço da safra nova lá em fevereiro, março, abril, maio do ano que vem. E aí, em função desses volatilidade climática lá da lavoura americana, os preços voltaram para
quase 14, hoje estão no patamar de 13,3, ou seja, e a nossa visão é que os preços internacionais eles vão se manter num patamar superior ao que nós imaginávamos há 3 meses atrás, em função dessa questão climática que sempre está influenciando nos preços, tem influenciado nos preços, e o clima vai continuar sendo volátil, apesar de a previsão de ser um ano de El Niño e a previsão de ser um ano de clima bom aqui na América do Sul, mas clima é clima, e clima cada vez mais volátil, né? Então, a gente sempre vai ter essa influência do clima sobre os preços no mercado internacional. Então, por isso que a gente acredita que os preços vão se manter nesse patamar de talvez de $13 ao longo desse próximo ciclo, né? E com volatilidade, obviamente. Em algum momento, preço mais baixo, talvez. Em algum momento, talvez até preço mais alto, dependendo do ambiente. Prêmios, bases no mercado doméstico, a nossa visão é que eles vão continuar pressionados. Obviamente, ao longo dos últimos meses do ano agora, os prêmios melhoram em relação ao que foram os prêmios nos últimos meses, em função de que conclui a safra de milho agora, e aí é natural que essa pressão de venda da soja ela mitigue e aí haja uma recuperação nos preços. Os prêmios eles já estão positivos para vendas futuras para setembro, para outubro, né? Então, a expectativa é que, para nós vender o saldo da safra atual, safra passada, a gente vai ter prêmios melhores aqui no mercado doméstico. Safra nova, os prêmios deverão continuar pressionados, porque como tem um volume grande sendo ofertado ao longo desse ano, nós vamos entrar em janeiro, fevereiro na safra nova com muito volume a ser vendido. E a expectativa nossa é que os prêmios continuem pressionados ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Então, o Brasil, nesse momento, ao longo desse ano e o próximo semestre do ano que vem, provavelmente, dependendo, obviamente, da produção e da oferta, o Brasil vai estar sendo um país que vai ofertar produtos para o mercado internacional com desconto, com prêmio negativo, que não é o padrão histórico, né? E beneficiando, na verdade, o cliente final lá que está comprando esse produto mais barato. Sobre o cenário 23, 24, eu já falei de preços, né? De formação de custos, né? O ajuste nos custos de produção eles foram bem intensos, né? Ao longo dos últimos meses. E, obviamente, o setor todo aguardou para fazer as compras, acertou em postergar as compras, e, obviamente, agora, nos últimos 2 meses, as compras evoluíram e já está acontecendo algumas recuperações nos preços dos insumos, né? Então, para quem não comprou ainda, ou não comprou tudo, ou comprou parte, ou não comprou ainda, hoje nós já enfrentamos um cenário de preços dos insumos um pouquinho superior, especialmente os nitrogenados, que houve uma recuperação nos preços nas últimas 3, 4 semanas, e já em patamares assim, de $80 a $100 a mais por tonelada, né? E, da mesma forma, o mercado de químicos ele rodou, e então começa a ter alguma oscilação nos preços no mercado nacional e internacional. Então, mas o importante para 23, 24 é de que o ajuste de custos ele foi rápido, talvez além do que nós imaginávamos inicialmente, que o ajuste de custos para 23 e 24 aconteceria mais parcialmente ao longo de 23 e ficaria uma grande parte, ou uma parte do ajuste de custos a ser complementado em 24. E como teve essa pressão forte sobre os preços, especialmente os preços domésticos, mas no mercado internacional também, houve esse ajuste de custos para baixo de uma forma bem intensa já para a safra 23, 24. Aí, obviamente, dependendo do momento que cada um fez posição ao longo do ano, vai ter uma redução maior, uma redução menor nos custos de produção para a safra 23, 24. Perfeito, obrigado. Obrigado, Daniel. Desculpe, só complementar o mix, você perguntou. Mix de cultura, sim. A cultura do algodão é uma cultura que, nesse caso, nesse momento, quando ela compete com o milho, os dados mostram que o algodão está sendo mais competitivo do que o milho, né? Então quando a gente pensa assim em Brasil, a tendência é ter um aumento maior do algodão em detrimento em relação ao milho na próxima safra.
Ok, obrigado, Matheus, pela pergunta. Próxima pergunta é do Daniel Sasson, do Itaú BBA. Bom dia, Daniel. Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Super obrigado pela apresentação, pela oportunidade. Minha primeira pergunta é em relação especificamente à parte de logística, né? A gente viu os produtores rurais um pouco preocupados nos últimos meses com a questão de escoamento de commodities. Como vocês estão enxergando o cenário de frete no curto e médio prazo, tanto em termos da disponibilidade, né, desse transporte, quanto em termos de preços? Se vocês puderem relembrar a gente aqui a exposição de vocês ao modal ferroviário, eu agradeço. E minha segunda pergunta, vocês pagaram uma porção significativa de arrendamentos do ano nesse trimestre, né? Até uma questão sazonal aqui. Mas, olhando para frente, vocês acham que com a queda de preço, pelo menos no Brasil, né, doméstico, vocês falaram um pouquinho da questão do basis agora, vocês acham que tem mais espaço para queda nos arrendamentos para frente, né? Existe aí a possibilidade de reajuste de alguns contratos em termos um pouco mais favoráveis, pensando nos próximos ciclos? Obrigado, pessoal. Daniel, sobre a logística, o volume de soja foi grande do Brasil esse ano. A comercialização ainda está atrasada, mas evoluiu muito, né? Já passou de 70% da produção vendida. Então, a soja não vai ser mais gargalo ao longo dos próximos meses. Mas o milho que está sendo colhido agora, o volume também é volume recorde de produção de milho segunda safra, e isso está provocando pressão nos preços, né? Então a gente percebe uma elevação nos fretes. O transporte no Brasil, ao longo da história, a gente conseguiu sempre escoar, pagando mais caro, obviamente, né? Então, o sentimento nosso é que não vai ter estrangulamento e não vai ser possível escoar. Obviamente, a gente vai mais meses escoando volumes grandes, né? O Brasil hoje, alguns meses, já escoou mais de 20 milhões de toneladas por mês, né? Então, nós temos que manter esse ritmo de expedição e escoamento nos portos para conseguir expedir a produção toda que nós vamos exportar, tanto de soja quanto de milho, né? E além dos demais produtos, né? Do açúcar e do café e assim por diante, né? Então, a visão nossa é que, até estava vendo no relatório hoje da visão de logística e dos preços, próximas semanas ainda temos fretes mais caros, né? E depois, à medida que conclui a safra de milho e entra o quarto trimestre do ano, normalmente os fretes reduzem, né? E esse ano a expectativa, normalmente, é que nós vamos ter fretes um pouquinho menores no quarto trimestre. Mas o grande volume a ser transportado, naturalmente, fretes mais caros, mas não vai ter estrangulamento. A gente vai conseguir exportar o volume que nós temos para exportar. Comente sobre o arrendamento e o pagamento. Tá bom, obrigado, Daniel. Até vai me ajudar a esclarecer uma dúvida que surgiu no mercado aí. Efetivamente, a gente fez um pagamento importante, né? E é sazonal, como comentaste, dos arrendamentos, né? Então, o valor que a gente declarou ali, que a gente colocou na nota, na tabela 24, ele refere-se aos arrendamentos e também aos aluguéis de equipamentos, né? Hoje, 50% da nossa colheita de soja é terceirizada. Boa parte também dos equipamentos da linha amarela são terceirizados. Então, isso tudo está aparecendo nessa linha, porque está tudo entrando dentro do contexto do IFRS 16. Então, a gente registra o contrato e acaba amortizando ele, mas o pagamento, efetivamente, a gente está lançando e está deixando bem evidente para vocês poderem enxergar, mas corresponde a todo esse montante. Efetivamente, a expectativa é que agora para frente, com a queda do preço da saca de soja, evidentemente, o valor dos arrendamentos vão cair, tá? Então, se quando comenta assim, que se existe perspectiva de arrendamentos melhores, os arrendamentos são basicamente saca de soja. Então, se a soja está caindo de preço, né, a gente vê claramente o preço da saca de soja no passado era R$150, hoje nós estamos falando de 120 para a próxima safra. Então, sim, vai haver uma redução naturalmente do valor desses arrendamentos, porque estão vinculados à moeda, né? E ao preço, né? Porque efetivamente a quantidade de sacos vai continuar a mesma. E, logicamente, alguns contratos têm renovação para o ano que vem, são bem poucos. As maiores renovações vão acontecer um pouco mais para frente. Excelente, obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel.
Próxima pergunta é do Joaquim, do Citi. Bom dia, Joaquim. Por favor, abra teu microfone e câmera e pode seguir com a tua pergunta. Oi, bom dia. Obrigado por tomar minhas perguntas. Eu só queria saber um pouco melhor como está o andamento do business de sementes, como é que vocês estão vendo para essa safra, para a próxima. E também eu queria entender um pouco melhor sobre a questão de alocação de capital. Vocês estão aí no processo do programa de buybacks, como está evoluindo e também como é que está o pipeline de M&A, novas oportunidades, compra ou arrendamento de novas terras, só para entender um pouco melhor a relação de CAPEX e de alocação de capital. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Joaquim. O business de sementes ele está evoluindo muito bem. É o primeiro ano que nós operamos na IBS, construída lá no Mato Grosso esse ano, e produzimos o volume planejado. Estamos vendendo os volumes planejados em vender. Produzimos o volume planejado de semente de algodão também agora, e estamos comercializando o volume que nós planejamos comercializar, então está evoluindo muito bem. Perspectiva de continuar crescendo e atingir as metas que nós divulgamos, né? Comente sobre o buyback. O buyback está indo muito bem, né, Joaquim? A gente teve um momento que as ações estavam com preço bastante baixo, né? E a gente, então, avançou nessa proposta de recompra de ações. Logicamente, a ação recuperando o valor como recuperou nos últimos dias, a gente diminuiu a velocidade de compra, né? Porque nosso objetivo, basicamente, é quando a ação está muito baixa, a gente faz o processo de recompra, mas quando ela começa a recuperar seu valor, a gente começa a reduzir o valor. Então, nesse momento, a gente deu uma reduzida nessa velocidade, até porque o mercado está respondendo, tá respondendo ao valuation da companhia e está aumentando o valor da ação. Sobre novos negócios, a gente vai, no momento certo, falar do assunto, Joaquim. Perfeito, obrigado. Obrigado, Joaquim. Próxima pergunta é do Thiago Duarte, do BTG Pactual. Tudo bom, Thiago? Bom dia. Por favor, abre o teu microfone e câmera aí, pode seguir com a sua pergunta. Oi, pessoal. Muito bom dia aí. Prazer falar com vocês, Pavinato, Ivo, Gelain. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta e um follow-up. A pergunta é sobre produtividade, né? Acho que todas as culturas, as 3 principais culturas, entregando esse ano números ou na máxima histórica ou muito próximos a ela, chama atenção particularmente o algodão. Acho que na apresentação de vocês falaram, né, um pouco dos benefícios aí de todo o investimento que foi feito ao longo dos anos em digitalização do processo e tudo aquilo que a tecnologia vem trazendo para o negócio da companhia. Eu queria ouvi-los sobre como vocês entendem a sustentabilidade disso, né? Se esse é um patamar, né, pegar, por exemplo, no caso do algodão, esses 2.000 quilos aí por hectare, isso é um patamar que vocês consideram um bom ponto de partida para os próximos anos. Óbvio que tem a variável clima, que eu acho que esse ano também foi favorável, mas entender se isso está em linha daquilo que a gente chama, vocês chamam, né, historicamente, de linha de tendência como um bom parâmetro para a gente pensar para frente, né? Então, queria ouvi-los um pouco sobre esse ponto de vista. E aí o follow-up, acho que foi da primeira pergunta que foi feita, com relação a custos para o próximo ano, né? Com vocês já tendo adquirido uma boa parte dos insumos para a próxima safra, eu sei que vocês costumam deixar mais para o fim do ano para guiar o mercado com relação à perspectiva de custos, mas eu não sei o que já dá para vocês falarem, né? Se dá para imaginar. Não ficou muito claro da outra pergunta, da resposta para a outra pergunta, se dá para imaginar custos por hectare
próximos à estabilidade ou mesmo para baixo no contra-ano, dado que eu imagino que vocês têm uma boa visibilidade, né, dessas variáveis já para o próximo ano. Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu vou responder essa primeira pergunta do custo da safra. Então, a gente efetivamente está evoluindo bastante nesse assunto, né? Como a gente praticamente comprou já todos os defensivos, falta só os biodefensivos agora, né? Fertilizantes também avançou bastante. O que está faltando para nós, eu recentemente estava nas fazendas, na semana passada, também fazendo um giro de custos, que a gente chama, visitando as fazendas, olhando e adequando os custos de cada uma, porque a gente, tendo 22 fazendas, nós fazemos o benchmark interno, né? Então, a gente sabe exatamente quanto é o custo de colheita, todos esses processos são devidamente identificados, e a gente está finalizando esse processo, né? O que falta para efetivamente a gente divulgar para o mercado, né, o custo por hectare, né, por cultura, para a próxima safra, basicamente é que tem essa expectativa de mudança de mix de produção, né? A gente está com uma expectativa muito, assim, como o Pavinato comentou anteriormente, né, de uma mudança no mix, migrar mais milho safrinha para algodão safrinha. E isso dá uma mudança importante nesse contexto, porque muda rateios e uma série de coisas. Então, por isso que a gente não conseguiu ainda terminar esse processo. A gente teve ontem reunião do conselho, se mostrou mais uma vez um draft, né? E mais a expectativa é que até final de setembro a gente tenha finalizado esse processo. Logicamente, a expectativa é que o custo para a próxima safra seja negativo, até porque os patamares fertilizantes reduziram significativamente, defensivos, mas, logicamente, não podemos esquecer uma coisa importante, né? Esse ano a gente está repondo o volume de fertilizantes que a gente, ano passado, não colocou, né? Então, isso é muito importante. E aí, eu vou deixar o resto da resposta para o Pavinato, que é sobre produtividade, mas já quero fazer um alerta aqui, né? Nós aplicamos menos fertilizantes e conseguimos uma produtividade recorde, né? Então, ou seja, aquela decisão tomada lá atrás, ela foi correta, sem colocar em risco a produtividade da companhia. Obrigado pela pergunta, Thiago, sobre produtividade, né? Porque nesse trimestre, o que é mais marcante e importante que nós estamos divulgando hoje está sendo o desempenho operacional da companhia. E através de 2 indicadores, a produtividade, as quantidades obtidas e sendo obtidas nas culturas e a redução de custo de produção em relação ao custo que nós tínhamos orçado, no geral, aí de 1,5%, que acaba sendo um percentual expressivo quando tu pensa em redução de custo de produção em relação ao orçado, que historicamente, normalmente sempre acaba gastando um pouquinho mais do que tinha orçado inicialmente, e esse ano a gente está conseguindo ter uma redução de custos, né? Então, o que eu gostaria de realçar no trimestre atual é esse desempenho operacional e eficiência da companhia, que nós estamos evoluindo bastante no aumento da produtividade e redução de custo de produção. Aí, sobre as produtividades especificamente de cada cultura, se vocês, todos que estão nos ouvindo, lembrarem o que nós comentamos em reuniões passadas, nós comentamos de que nós estava tendo um desempenho de acordo com a nossa expectativa na cultura da soja, produzindo 10%, 12%, 15% acima da média nacional, e que nós estávamos devendo ainda na cultura do algodão, que nós estávamos mais próximos da média nacional do que com esse spread estratégico, target que nós temos de produzir ao menos 10% acima da média nacional. Esse ano, o manejo foi bem feito, como tem sido sempre, o clima ajudou, então a produtividade está sendo recorde. Mas ela tem um significado muito maior, porque nós temos fazendas e lavouras atingindo um outro patamar de produtividade em relação ao patamar histórico. Então, isso cria uma perspectiva de que nós vamos estabilizar num patamar superior, Thiago, estabilizar ou continuar crescendo, mas num patamar superior em relação ao patamar dos últimos anos, na cultura do algodão especificamente, né? Então, os sinais são positivos de que nós estamos numa linha de tendência. Então, agora, a linha de tendência da cultura do algodão, ela estava praticamente estável nos últimos anos, ela não estava subindo, e agora nós estamos com... O ano passado, eu até comentei nas teleconferências,
Aquelas regiões onde não faltou chuva, Maranhão e Mato Grosso do Sul, a gente produziu muito, produziu igual estamos produzindo esse ano. E as regiões onde faltou chuva, que foi Bahia e Mato Grosso, no ano passado a gente não produziu. Esse ano, como não faltou chuva em nenhum lugar, nós estamos produzindo bem em todas as regiões. E por isso que a média da empresa está atingindo produtividade recorde. Então, a mensagem é de que a gente está realmente evoluindo para um patamar superior de produtividade do algodão. Obviamente, o clima interfere cada ano, mas quando a gente olha a linha de tendência, nós estamos indo para um patamar superior no caso do algodão. E do milho também. O milho, obviamente, depende muito do preço e do investimento que você faz no pacote tecnológico. O milho hoje, com preços mais baixos, já começa a contar os quilos de nitrogênio que você aplica para maximizar a eficiência econômica do sistema e não a eficiência produtiva, né? Somente, né? E a lógica é essa, né? Você maximizar a eficiência econômica, né? Então essa é a perspectiva em termos de produtividade, Thiago. Excelente, muito bom, obrigado. Obrigado, Thiago. Próxima pergunta é do Pedro Fonseca, da XP. Bom dia, Pedro. Por favor, abre teu microfone e câmera e pode seguir a sua pergunta. Opa, bom dia, Pavinato, Ivo, Gelaim, obrigado pela oportunidade da pergunta aí. Eu gostaria de fazer 2 follow-ups de respostas para as perguntas dos colegas anteriores. O primeiro é sobre custo, né? A gente já tinha conversado aqui que a expectativa de vocês era de um incremento de 20% no volume ano contra ano de fertilizante, dado essa decisão acertada que vocês tomaram, né, em diminuir o volume da última safra. Eu queria confirmar se esse número se mantém. O segundo follow-up que eu queria fazer é que, caso tudo mais constante, né, e essa conversão de milho safrinha em algodão safrinha continue fazendo sentido, qual o volume de terras, né, quantos hectares vocês conseguiriam fazer a conversão já na próxima safra? Esses seriam os 2 follow-ups que eu queria fazer. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta para explorar a questão logística, mas não do ponto de vista de escoamento, mas do ponto de vista de insumo, né? Eu acho que a pressão logística vai pegar muito o escoamento, mas eu gostaria de pegar a visão de vocês, se vocês acham que o fato de a comercialização estar muito lenta e as revendas estarem com a comercialização muito lenta no momento em que houver de fato esse escoamento do insumo para o campo, se poderia haver algum atraso na chegada dos insumos no campo e eventualmente perder alguma janela ideal de plantio. Gostaria de saber a visão de vocês quanto a esse risco, se de fato vocês acham que faz sentido ou se isso já está endereçado. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Pedro. Uso de fertilizantes, sim, tá tendo uma recomposição do que nós deixamos de usar no ano passado, então o percentual exatamente não sei, mas alguma coisa nesse patamar que você mencionou, de aumento de quantidade de fertilizantes, né? No caso do mix, é aquilo que o Ivo comentou, nós estamos estudando para ver o quanto que a gente vai conseguir, que é conveniente fazer a troca de uma cultura por outra, mas então a gente não tem ainda essa quantidade de hectares que vai sofrer essa mudança. E sobre os insumos, quando eu olho a quantidade de fertilizantes que já chegou no Brasil, não tem praticamente atraso nas importações de fertilizantes para o ano, né? A logística do porto para as fazendas, de certa forma, está um pouquinho estrangulada. Então, algumas empresas estão enfrentando alguma dificuldade nessa entrega. Mas nós estamos ainda em agosto, né? Então, tem agosto, tem setembro, o grande volume do plantio começa em outubro, né? Então, eu acredito que esse fluxo vai acontecer. Tem muita produção indo para os portos, né? Então, muitos caminhões tendo a viagem de retorno para levar o fertilizante para as fazendas. Então, está sendo desafiante, Pedro, mas eu acredito que não faltará o produto para o produtor utilizar lá na fazenda. No nosso caso, nós estamos muito tranquilos, porque os principais volumes a gente tinha comprado antecipadamente, né? Que no caso do Super Simples, que é o volume grande de fósforo, que é praticamente a metade do volume de fertilizantes que nós utilizamos,
nós tínhamos comprado antecipadamente e já estamos aplicando, já aplicamos uma boa parte. Então, nós, quanto a isso, nós não temos preocupação nenhuma hoje em relação a receber os insumos das nossas fazendas. Perfeito, muito obrigado, muito claro. E se eu só não queria abusar do meu tempo aqui, mas só mais uma pergunta. O volume de biofertilizantes ainda não foi 100% comprado, né? Assim, se vocês puderem só explorar um pouco o estratégico de já ter feito toda a compra do químico e do bio ainda não, se é alguma questão logística também, ou expectativa de preço, enfim. O bio é um produto, a gente tem um volume grande de bio que a gente produz on-farm, né? Então, a gente compra o concentrado e daí produz on-farm. Então, isso não tem essa necessidade de comprar tanto antecipado. E eles não têm essa volatilidade de preço que aconteceu com os químicos do mercado internacional, né? E da mesma forma, os demais biológicos também, né? Então, por isso que a gente está, obviamente, não está batido o martelo, mas já está negociando, já está com cotação, já está... Então, é uma questão de... A gente focou nos últimos 2 meses em fechar o pacote de químicos e acertamos na estratégia e fechamos o pacote de químicos no momento certo, no momento que o mercado realmente estava... Antes de todo mundo ir para o mercado, hoje o produtor brasileiro ele está evoluindo forte nas compras, então, aquilo que eu comentei anteriormente, de certa forma, provocando ali alguma pressãozinha nos preços, né? Então, tá dentro do nosso cronograma de aquisição dos insumos. Nós estamos confortáveis nesse time para comprar os biológicos aí e fechar as compras. Tá ótimo, obrigado, Pavinato. Obrigado pela participação aí, Pedro. Próxima pergunta é do Lucas Ferreira, do JP Morgan. Bom dia, Lucas, tudo bem? Por favor, abre teu microfone aí, pode seguir com a sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço das perguntas. A minha primeira é sobre a visão de vocês de El Niño e risco para a companhia. Eu lembro que vocês comentaram uma análise que vocês fizeram, né, de longo prazo aí, e a conclusão era que, em geral, El Niño não traz um risco muito relevante para vocês. A minha pergunta é se de lá para cá a visibilidade que vocês têm do El Niño mudou ou não, se continua essa análise, ou seja, quando vocês forem sentar para fazer o orçamento, o budget do ano que vem de produtividade, quanto que isso vai impactar ou não, né? A perspectiva de vocês, acho que principalmente ali para parte do Nordeste, né? Algodão, etc. E aí a minha segunda pergunta é sobre só entender um pouquinho mais a questão dos custos, um follow-up rápido sobre se esse aumento recente que a gente tem visto aí, né? Principalmente nos nitrogenados, imagino que é muito a função daí do gás natural, do petróleo, se isso já impacta alguma coisa também nos químicos, que eu pelo menos não tenho muita visibilidade aqui de preço dos químicos. E por último, bem rápido também outro follow-up, se o preço dos fertilizantes em geral mais baixos, se na conta de vocês a conversão de pastagem já começa a fazer sentido, se entra como possibilidade de crescimento de área, converter pastagem nesses níveis de insumos aí que a gente está vendo. Obrigado. Obrigado, Lucas. El Niño está confirmado já, então nós estamos já no ambiente de El Niño, então isso, e a previsão, hoje os modelos mostram assim, 90% de probabilidade de realmente acontecer o El Niño ao longo do próximo ciclo, né? Então a gente vai viver um ano de El Niño, esse próximo ano agrícola agora no mundo. Aqui, sobre a perspectiva de produtividade, você comentou, nós analisamos nosso histórico, né? Obviamente que varia muito de ano para ano, El Niño mais forte, El Niño menos forte, o efeito no clima é diferente. Um segundo ano de El Niño normalmente tem um efeito mais forte do que um primeiro ano de El Niño, como aconteceu em 2016, né? Então, considerando que é um primeiro ano de El Niño, considerando que será um El Niño não tão forte, vai chegar ali 1,5 grau no máximo o aquecimento das águas do Pacífico. Então, a expectativa nossa é que a gente consiga ter uma produtividade normal nas nossas operações. Historicamente, na Bahia, que a gente perde um pouquinho de produtividade no ano de El Niño, e nos demais estados não tem variação. Mato Grosso até produz um pouquinho mais. Então, no conjunto da obra, a expectativa nossa é ter uma safra normal. Obviamente que a gente se preocupou com isso no nosso planejamento, então a gente evitou de planejar uma variedade menos resiliente, já planejou uma variedade mais resiliente,
já ajustou o pacote, vai chover um pouquinho menos, então o pacote de defensivos pode ser um pacote mais enxuto, gastaram um pouquinho menos, então a gente já ajustou o planejamento agrícola a esse cenário de El Niño. Então a gente hoje está com essa visão de que a gente vai ter um ano assim, normal de produtividade, talvez não vai ser aquele ano dos recordes, né? Mas vai ser um ano normal de produtividade e a gente vai, obviamente, divulgar o forecast para o próximo ano dentro dessa lógica aí da linha de tendência no ano normal de produtividade. Custos de N mais alto, químicos no mercado internacional tem algum ajuste para cima já. O próprio glifosato, que é a commodity dos químicos, né? Ela veio para o fundo do poço, já teve um ajuste para cima, então tem alguns químicos teve algum ajuste para cima, então ainda obviamente depende da oferta e demanda e como o mercado está se posicionando, mas não é cenário para ajustes, né? Todo o cenário internacional é para nós voltar a ter preços normais. Então, por isso que nós não estamos acreditando que lá vai ter ajuste, que nem o próprio nitrogênio. Isso é um ajuste momentâneo que aconteceu para cima, e obviamente depende do mercado internacional, do gás natural, assim por diante, né? Mas, e aí tem o preço doméstico, que às vezes que nem a commodity, tem o preço doméstico, tem o prêmio negativo, nos insumos, no fertilizante, tem o preço doméstico, às vezes, que é mais caro do que o mercado internacional em função da demanda, né? E tem momentos opostos, que também que o fertilizante no mercado doméstico é mais barato do que o mercado internacional. Então, a gente passou por um momento muito bom para comprar, que o mercado doméstico estava com preço menor na mesma relação com o mercado internacional, e agora, obviamente, a demanda veio firme, e aí já teve esses ajustes aí no mercado doméstico, né? Alguns pequenos ajustes, né? O próprio fosfatado, o super simples, que comercializa no mercado doméstico e fabrica aqui, teve um pequeno ajuste de $20 para cima aí nas últimas semanas, né? Conversão de pasto, a gente está voltando para um cenário normal, né? De custos normais. Aí, o cenário normal do Brasil é continuar convertendo pastos, né? E a expectativa dos próximos 10 anos, 20 anos, é o Brasil converter muitos hectares de pasto para lavoura, né? Então, o ano atual foi um ano de que o produtor tirou o pé em termos de conversão de pastos, porque estava muito caro para converter. O próximo ano, a lógica é que volte, obviamente depende do preço da commodity também e das margens, né? E se a margem estiver muito apertada, sempre a conversão tem um custo mais alto do que uma área já madura. Então, a própria velocidade de conversão do Brasil depende muito de como é que estão as margens, né? Se as margens estão mais apertadas, a conversão anda mais devagar. Se as margens estão mais altas, a conversão anda mais rápido. Mas em termos de custo de conversão, a lógica é que a gente volta com patamares normais e o Brasil continue convertendo pasto para a lavoura. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas. Próxima pergunta é da Júlia Rizzo, do Morgan Stanley. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Por favor, abre teu microfone e câmera, pode seguir com a sua pergunta. Olá, bom dia. Obrigada aqui pela pergunta. Eu tinha uma dúvida em relação dentro da área da companhia, total de hectares que hoje vocês têm disponível, acho que principalmente falando em segunda safra, quanto da área do milho, acho que são 138 mil hectares, pode ser convertido para algodão? Pensando, e se ainda dá tempo de fazer isso olhando para a próxima safra ou não? Essa é uma dúvida. Eu também queria, dentro das commodities, em relação aos hedges para a próxima safra, né, para o próximo ano, o algodão parece estar um pouquinho atrás. Queria que você falasse um pouco dessa perspectiva para o hedge, para o algodão, como você está em relação aos últimos anos, essa cabeça. E por último, talvez para o Ivo, se você pudesse me relembrar o CAPEX esperado para 2023 e 2024, incluindo expansão, os M&As, os pagamentos que a gente ainda tem que ir pensando mais em saída de caixa mesmo. Acho que são essas três. Obrigada. Beleza. Bom, Júlia, obrigado pela pergunta. Sobre o milho, na verdade, o nosso problema não é a qualidade do solo, tá? O solo da nossa milho safrinha está preparado também para plantar algodão, tá? Isso, no Mato Grosso, é 100% dessa situação.
A questão toda que a gente está, nesse momento, estudando é a questão da capacidade produtiva, né? Ou seja, a gente tem que ter colheitadeiras para fazer esse trabalho, né? Então, a colheitadeira de algodão, ela é muito específica. Então, a gente tem um volume hoje interno que tem uma capacidade diária de colheita. Então, a gente tem que verificar quanto a gente vai conseguir comprar. Se a gente não conseguir comprar, até não é a primeira opção é arrendar, né, os equipamentos, alugar esses equipamentos para fazer a colheita. Então, isso tudo está sendo testado agora. Depois, você também tem que verificar a questão das beneficiadoras, né? Também é um processo que a gente idealiza como encerrando dentro do próprio ano que a gente faz a colheita, até para não ficar muito tempo exposto ao tempo, esse algodão, né? Mas isso provavelmente vai nos levar ao aumento de área, vai nos levar também a fazer beneficiamento em janeiro e fevereiro do ano de 2025, aí nós estamos falando, né? Então, tudo isso entra num processo de análise, de verificação, se a gente vai ter depois a capacidade produtiva e eficiência de colheita e beneficiamento. Por isso que a gente está demorando um pouquinho para alinhar isso, tá? Bom, sobre os REDs, tu tens razão, a gente está um pouco mais atrasado no RED do algodão, invariavelmente a gente está um pouco mais adiantado. Por que nós estamos atrasados? Porque a gente está vendo que o consumo do algodão, a gente tem uma expectativa que vai crescer, e a gente está vendo aí que o cenário de clima nos Estados Unidos para o algodão e na própria China não são tão favoráveis. O algodão já deu uma recuperada, nós estamos falando do algodão 2024, né, o preço de dezembro, ele estava em 77, foi para 78 hoje já está 79, e a gente tem expectativa que ele vai chegar nos 80. E aí, depois que chegar nos 80, a gente começa a abrir um leque de ser vendedor também para o algodão, já nesse nível de preço, porque a gente acha que é bem factível. Lógico, tem muito tempo ainda, estamos falando de quase um ano e meio ainda para fazer isso, então tem tempo para a gente realizar esses guides um pouco mais para frente, tá bom? Sobre o CAPEX 2023, a gente anunciou, a ideia é em torno de 600 milhões de CAPEX para máquinas e corretivos, esse CAPEX deve ser cumprido ao longo desse ano. Para o ano que vem, a gente, logicamente, tem que ver se vai ter crescimento para a safra 24 e 25, porque já impacta um pouco nesse CAPEX, a necessidade de comprar novas plantadeiras, novos tratores e, muitas vezes, algum tipo de reforma, se a gente, né, aplicação de corretivos, se a gente tiver uma área nova para 24 e 25, isso nós estamos trabalhando agora, também já estamos trabalhando nesse assunto, e isso, aí o CAPEX ele precisa muito dessa visibilidade do que nós vamos ter para o próximo ano, do próximo safra 24 e 25, né? E aí nós vamos ter essa demanda de CAPEX. Então, CAPEX a 23 está confirmado 600 milhões, e para 24 a gente tem que aguardar um pouco ainda para ver esse cenário de aumento de área plantada. Tem algum outro pagamento além disso, dos 600 milhões, relacionado a terras, aquisições? Sim, a gente tem o pagamento ainda da área comprada da Paysandu no final desse ano, né? Que vai ser paga ainda esse ano, mas não vai impactar, obviamente, CAPEX, que já tá incluso, né? Nesse valor de CAPEX. Pode só me lembrar que, pensando em saída de caixa mesmo. Final acho que é uns 200 milhões, 110 esse ano. Ainda tem para pagar em dezembro. Tá, então, mas, só assim, o CAPEX que a gente declarou, né, que já está declarado aqui no quadro, se olhar o quadro 25, tem 768 milhões. Aqui a gente inclui 100% do CAPEX das áreas, né, adquiridas. Logicamente, o pagamento está acontecendo em parcela. Então, ainda esse ano ainda tem pagamento de 110 milhões, que não vai impactar mais no CAPEX do ano, porque já foi registrado 100% do valor do bem. Tá. Só para entender a parte da área do algodão, então a limitação não é uma questão de localização e solo, e sim uma questão de equipamentos. Isso não. E em termos de período, de tempo, se daria tempo ainda de aumentar a área para o próximo ano? Como é que fica? Dá tempo ou já foi isso? Já seria uma coisa para Não, dá tempo. Nós estamos falando em plantar safrinha de algodão em janeiro do ano que vem. Então, a gente tem um tempo ainda para chegar a esses equipamentos necessários, beneficiamentos, seria possível? Não, eu te dizia, o nosso principal ponto crítico é as colheitadeiras de algodão, as cotton pickers, e o beneficiamento. Esse material a gente só precisa na metade do ano que vem. Nós estamos falando de maio, junho, julho e agosto. Tá? Então, a gente tem bastante tempo para alinhar isso. Logicamente, tem que fazer contato com a John Deere para ver se tem equipamento disponível, os preços da John Deere. Nós temos que ver se as nossas beneficiadoras vão ter capacidade de beneficiar todo o algodão que vai ser produzido, quanto isso significa de entrar produzindo mais um período, né? Como falei, a gente encerra geralmente em dezembro.
significa que vou ter que entrar em janeiro e fevereiro, isso eu tenho um custo adicional, eu tenho que ter pessoas para trabalhar nesse período. Então, isso tudo tem que ser, eu diria assim, reorganizado internamente, né, para a gente poder dar esse passo. Agora estamos trabalhando. Além, Júlia, da janela de plantio, quanto mais cedo plantar a soja, mais cedo começa a colher lá em janeiro, e maior é o potencial de plantar algodão e trocar milho por algodão. Então, a gente vai ter um planejamento agora já em setembro, outubro, mas a gente vai confirmar se vai plantar mais ou menos depois que plantar a soja. Entendi. Então, a gente vai pensar a confirmação só lá mais para frente. Obrigada. Obrigado, Júlia. Nossa próxima pergunta, do senhor Guilherme Ziliotto, investidor. Vou ler. Quão preocupantes / impactantes são as atitudes da União Europeia de restrição a importações agrícolas com o uso de argumentos supostamente ecológicos? Guilherme, a União Europeia, ela está... Quando tu pensa o tema sustentabilidade e preocupação com esse tema, ela infelizmente, ela não consegue praticar totalmente isso, porque ela tem uma limitação muito grande, que a base energética da União Europeia não é sustentável, né? Então, mas o tema e a consciência sobre o tema, eles estão na frente, na verdade. Por isso que a União Europeia se preocupa tanto e defende tanto essa bandeira, até botando pressão lá para os produtores não plantar por uma questão ambiental. Só que quando tu olha todo o conjunto da Europa, eles são importadores de grãos. Eles importam em torno de 60 milhões de toneladas de grãos por ano. Então, eles não são autossuficientes. E nas últimas décadas, eles não têm investido em biotecnologias, transgênicos, por exemplo. Então, a produtividade da Europa, ela não tem aumentado como tem aumentado a produtividade dos demais países e a média mundial. Enquanto na média mundial a produtividade aumenta 1,4% ao ano, na Europa aumenta 0,5%, 0,6% ao ano somente. E por isso que ela é deficitária hoje em termos de produção de grãos. Então, tem toda uma bandeira ambiental a ser defendida, mas, ao mesmo tempo, tem uma dependência de importação de produtos agrícolas do mundo todo. A preocupação em não importar produtos em áreas desmatadas a partir de 2020, que eles estão aprovando e deverão aprovar, vai impactar o Brasil, que o Brasil continua desenvolvendo área em áreas nativas, mas, ao mesmo tempo, a pressão internacional para o Brasil não expandir a sua operação em áreas com vegetação nativa está sendo cada vez mais forte. Praticamente todas as traders, a partir de 2025, elas não vão comprar mais de áreas desmatadas a partir de 2025. A União Europeia, no caso, é 2020. No nosso caso, da SLC, a gente está compliance com essa política da Europa, porque nós encerramos o processo de transformação de áreas nativas na safra 2021, mas, na prática, a gente não abriu nada em 2021, então, praticamente, em 2020, foi a última abertura que nós fizemos, e nós não vamos mais expandir a operação em áreas abertas posteriormente. Então, a pressão para a questão ambiental, ela é forte, ela existe, é uma necessidade. A questão do aquecimento global não é brincadeira, é um problema sério que o planeta enfrenta. Então, a transição energética para reduzir as emissões, ela deverá acontecer. E aí o Brasil, ao invés de expandir a sua operação em áreas nativas, expandir em áreas de pastagem degradada, faz todo sentido, que uma área de pastagem degradada ela tem uma área de baixo estoque de carbono, então é uma área que tu converte para grãos e aumenta o estoque de carbono nas áreas de pastagem degradada. Então, a questão ambiental da Europa, ela é utilizada, mas ela não é suficiente para evitar que a Europa importe, porque eles precisam importar. Eles têm uma escassez de produção própria. Então, é assim que a gente visualiza. A Europa, quando tu olha assim, o planeta, em todos os países, em todas as regiões, a Europa é uma região pequena, em termos de demanda, é uma população que está decrescendo, ao invés de crescendo.
as populações que crescem estão na Ásia, estão na Índia agora, a África vai crescer muito a população nos próximos anos. Então, os nossos grandes clientes do futuro não serão os europeus. Os nossos grandes clientes do futuro serão os asiáticos. E já são hoje e continuarão sendo, né? Então, assim que a gente... Mas a questão ambiental, eu não retiro o mérito da Europa se preocupar com esse tema e trabalhar essa bandeira da questão ambiental a nível internacional, porque é uma necessidade do planeta descarbonizar e reduzir o aquecimento global. Obrigado, Pavinato. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. Caso não queira abrir seu microfone ou câmera, por favor, escrever sem microfone ao final da pergunta para que o nosso operador leia em voz alta. Recebemos mais uma pergunta aqui do Gabriel Boente, da Varus Research. Vou lê-la. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Desde o trimestre anterior, vemos que as dívidas de curto prazo estão maiores que o caixa da companhia. Entendo que o faturamento do algodão e milho entra no segundo semestre, mas queria um comentário sobre a gestão do caixa atual e como enxergam esse cenário de dívidas de curto prazo. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Bom, realmente isso é um fato, tá? A gente, no início do ano, né, com a mudança de governo, sempre teria algum tipo de oscilação, né, e os spreads dos bancos crescem, a gente tinha uma dívida vencendo ao longo do ano, e a gente decidiu, lá no início do ano, fazer uma renovação mais de curto prazo dessas dívidas, passando ela para o segundo semestre, até para passar esse período, né, de novo governo e de instabilidade. Hoje, os spreads estão bem menores, né? Saiu um novo plano safra agora recentemente, então a gente está com linhas de financiamento bastante interessante. E você vai perceber agora, no próximo trimestre, a evolução que vai ter da geração de caixa positiva do segundo semestre, que é tradicional. Esse momento agora é o pico da dívida da companhia, porque nós pagamos todos os insumos e agora temos duas culturas grandes que estão em fase de colheita, então a venda vai acontecer no segundo semestre, que vai gerar bastante caixa, e ainda vão ter essa renovação dos empréstimos, né, e com o alongamento da dívida, né? Então, aquela decisão que a gente tomou lá no início do ano de aguardar um pouquinho, passar esse momento de instabilidade econômica, foi válido, porque hoje as taxas, pelo menos os spreads, estão bem menores, e a gente vai acabar tendo capacidade de renovar as dívidas com um custo menor. Obrigado, Ivo. Nós temos uma última pergunta aqui, do Lucas Santiago de Oliveira, investidor. Bom dia, tudo bem? Gostaria de saber rapidamente se vocês fazem plantios de entre-safra com mix ou alguma leguminosa, como, por exemplo, ervilhaça, para manutenção e incremento de nitrogênio para o pré-milho, o que poderia maximizar a adubação do milho e uma redução na aplicação de ele. Obrigado pela pergunta, Lucas. Lucas, nós temos investido fortemente no conjunto da obra quando a gente pensa em agricultura regenerativa, né? Então, biológicos o máximo possível, plantio direto, cobertura de solo o máximo possível. Então, como é que funciona o nosso sistema hoje, né? Nós temos, aonde a gente planta algodão, obviamente não tem tempo para fazer cobertura de solo pós-algodão. Onde nós plantamos soja e milho, a gente tem oportunidade de fazer cobertura de solo pós-soja ou junto com milho. No caso, junto com milho, a cultura que tem funcionado muito bem é a própria braquiária e as crotalárias, como leguminosas. A ervilhaca nós estamos testando em algumas fazendas, então, estamos testando várias outras culturas para a gente conhecer e ver o encaixe que elas têm na nossa operação. Nós temos feito mix de cultura, sim. Nós temos utilizado o nabo também. O nabo é uma cultura que nós temos utilizado bastante, onde nós temos irrigação, que a gente colhe um milho, por exemplo, e depois planta um nabo e faz um mix, e planta um nabo com milheto, e depois planta daí o trigo, por exemplo. Na Fazenda Pamplona, em Goiás, nós temos tido um desempenho de produtivo do trigo posteriormente fantástico. O ano passado fechamos com média 114 sacas de trigo na média
que a gente historicamente fechava no patamar de 90, 95, fazendo essa rotação de cultura e essa cobertura do solo. Então, nós estamos olhando e analisando cada fazenda, a rotação de cada fazenda, e buscando encaixar as espécies que melhor se encaixam em cada rotação de cultura e usar esse intervalo que sempre tem, um intervalozinho. Lá no Maranhão, por exemplo, no pré-plantio do algodão, quando planta o algodão safra, dá tempo de fazer uma cobertura de solo, colhe o milho, ali em julho e agosto, começa a dar uma chuva ali em início de outubro, e aí você consegue fazer uma cobertura de solo para plantar o algodão lá em dezembro, que é o plantio do algodão. Então, dentro de cada fazenda, nós estamos trabalhando fortemente para tentar colocar o máximo possível de cobertura de solo, quando possível, leguminosa, para fixar nitrogênio para o milho e para o algodão. Não havendo mais perguntas, a videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2023 da SLC Agrícola está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigado aos participantes. Tenham um bom dia.